Já estamos de volta com a nossa revista eletrônica de casa e você pode participar do nosso programa, é muito fácil. Vai lá no nosso Facebook, facebook.com/Amazônia Agora. E como eu falei agora, vamos falar de saúde, porque as doenças cardiovasculares são responsáveis por 29,4% de todas as mortes registradas no nosso país em um ano. Mais de 308 mil pessoas faleceram, principalmente de infarto e acidentes vasculares cerebrais. E a alta frequência de problema coloca o Brasil entre os 10 países com maior índice de mortes por estas doenças. E para falar mais sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o doutor cardiologista Abacuque Val. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui para falar sobre o coração. Doutor, então a gente pode começar falando por que o Brasil está entre os 10 países que vem crescendo cada vez mais esses casos de doença cardiovasculares. Nós temos que apontar dois fatores aí que são significativos, né, e que são até contraditórios. Nos países desenvolvidos, o índice de doença cardiovascular, ele de fato vem diminuindo. Nos países em desenvolvimento, e aí nós vamos colocar os BRICS, Brasil, China, Rússia, esse índice ainda vem aumentando, porque há uma dificuldade ainda de acesso da população aos cuidados básicos, à atenção mais importante em termos de prevenção. Fazemos ainda pouca prevenção. Então, isso faz com que, com a melhora dos métodos diagnósticos, comecemos a descobrir mais doenças, porque prevenimos menos, embora estejamos investigando mais. Bom, a gente pode falar aí qual é a principal característica dessas doenças cardiovasculares, o que elas são? Quando falamos de doença cardiovascular, você vê que são dois termos aí, estamos falando de coração e vasos. São sistemas que trabalham juntos, muitas vezes o problema de um se reflete no outro, e aí nós temos que elencar algumas doenças muito frequentes. A pressão alta, por exemplo, a hipertensão arterial, é um problema vascular e que vai se transmitir ao coração e pode causar problemas seríssimos no coração e que atinge uma parcela bastante expressiva da população. Então, quando nós estamos falando de doença cardiovascular, nós estamos falando de um flagelo que vai estar presente conosco por muito tempo e que nós temos que lutar principalmente em termos de prevenção todos os dias. E essas doenças podem ser genéticas ou não? Algumas dessas doenças têm, de fato, um caráter familiar. A hipertensão é uma delas. Quem está nos assistindo, por exemplo, se tiver pai e mãe hipertenso, vai ter uma razoável chance também de desenvolver hipertensão. Tem essa pequena probabilidade de desenvolver essa doença no futuro. Não quero que ele tome isso como uma coisa líquida e certa, mas a probabilidade, estatisticamente, é maior, porque há um caráter familiar. Assim como algumas doenças congênitas também. A doença coronariana, aquela pessoa que tem alguém na família que já teve um infarto, principalmente se foi um infarto antes dos 55 anos de idade, tem também um fator de risco já acrescentado para que ela venha a ter a doença também, o que faz com que ela tenha que ser investigada. Bom, e a gente pode falar de alguns hábitos que contribuem para o surgimento dessas doenças. Que hábitos são esses? Isso aí a gente sempre fala e eu vou repetir sempre porque eu acho que é a grande mensagem que a gente pode passar. Primeiro, atividade física. A atividade física é fundamental, prática regular da atividade física. E eu sempre ressalto que não é a intensidade da atividade que vai surtir o efeito, mas o fato dela se tornar regular. De preferência todos os dias. Você separa 30 minutos, 40 minutos, 1 hora para fazer uma atividade física. Isso é prevenção cardiovascular. O controle da alimentação, e aí os alimentos pobres em sal e em gordura. A gordura e o sal são grandes inimigos do coração e do sistema cardiovascular. Então, habituar-se aos alimentos com pouco sal, habituar-se a escolher melhor os alimentos, isso é fundamental. O controle do peso, diretamente ligado tanto à atividade física quanto à sua alimentação, né? A obesidade é um fator de risco cardiovascular. E, é claro, o hábito também de fazer a sua avaliação periódica para investigar diabetes e outras doenças.
Bom, e dados do Hospital do Coração em São Paulo apontam que jovens de entre 20 e 40 anos estão tendo mais problemas cardiovasculares. Por que disso? Primeiro porque nós estamos investigando mais esses jovens, né? Como nós temos campanhas, temos programas falando sobre doença cardiovascular, eles vêm procurar mais cedo o cardiologista e aí permite-se que se encontre mais essas doenças. Fazer esses exames periódicos Exatamente. É importante, então. Mas é preciso abrir um parêntese aí para aquele jovem que está querendo começar uma atividade física, está empolgado e está fazendo essa atividade sem uma orientação de um profissional de educação física, ou que está tomando algum suplemento que contenha cafeína, que contenha taurina, que contenha algum aditivo, algum anabolizante. Isso também é fator de risco, isso vai trazer algum problema no sistema cardiovascular. Esses são fatores fatores exógenos que precisam ser considerados também, que às vezes estão causando doenças nesses jovens, né? E claro, o uso de drogas ilícitas também tem que ser considerado. Mas todo aquele que vai começar uma atividade física deve começar, mas deve começar com uma avaliação prévia e com uma orientação de como vai ser essa atividade. Doutor, estudos, pesquisas mostram que 60% desses casos, dessas doenças, dessas mortes, desse índice tão elevado, são homens. O porquê disso? Porque as mulheres, até a fase da menopausa, né, do climatério, ainda têm a proteção do estrogênio, que é o hormônio feminino. Ele causa uma vasodilatação, ele causa uma proteção cardiovascular muito importante. E que ao chegar à menopausa, com a diminuição dos níveis de hormônio, ela vai começando a ter a mesma incidência de doença cardiovascular que os homens, né? E veja que a gente fala muito pouco de doença cardiovascular na mulher depois da menopausa, né? Mas ela mata 50% das mulheres após a menopausa. Mais do que o câncer de mama que a gente sempre está falando e ouvindo campanhas. Doutor, então a gente vai dar uma pausa no nosso assunto porque nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Ok. Você de casa, não sai daí. Se tem alguma dúvida, interaja com a gente no Facebook. Mande para a gente alguma dica, alguma sugestão em relação ao nosso assunto de saúde. Não sai daí com o intervalo rapidinho e a gente já volta. Até lá.